Olá, seja muitíssimo bem-vinda ou bem-vindo ao canal da Jéssica Macedo, Moá. E hoje a gente vai falar sobre criação de conteúdo, né? Como criar conteúdos de valor para as suas redes sociais. Antes de mais nada, e eu sei que a expectativa é grande de muita gente, de que se fale aqui de hacks, né, de técnicas matadoras, de manuais revolucionários. Eu queria esclarecer que eu não acredito nisso, tá? Porque se todo mundo utilizar as mesmas fórmulas para fazer conteúdo, os conteúdos vão se tornar iguais, que é o que eu tenho visto bastante por aí, e você vai não só disputar a atenção da sua audiência, que é uma coisa natural, como você vai disputar pela mesma coisa que outra pessoa está fazendo exatamente igual, então eu não acredito nisso. Eu acredito em conteúdos de valor que você tem sim, né, algumas direções para tomar, mas nenhuma fórmula mágica vai fazer o seu conteúdo ser realmente algo interessante para quem você quer que seja, ok? Então, se você procura nesse canal fórmulas mágicas, por favor, esqueça e me escute. Fórmulas mágicas não funcionam, tá? Elas vão funcionar por um tempo, mas aí acabou. E aí você não sabe ainda como produzir de fato conteúdos. Então aqui a minha ideia é justamente o contrário, que você fuja desses milhões de hacks aí que tem surgido, principalmente no Instagram, ensinando a fazer isso e aquilo outro, que você realmente aprenda a construir coisas sólidas, produtos de valor, conteúdos com aquilo que o seu público-alvo deseja, tá bom? E olha só por onde eu vou começar, mais uma vez falando de planejamento. Para quem já me acompanha aqui nos outros vídeos, acho que em 100% deles eu falei da importância de ter planejamento. Então eu vou partir do pressuposto que você já tem um planejamento, tá? Que você conseguiu aí nesses últimos tempos idealizar um planejamento, que você sabe exatamente o que você quer com as suas redes sociais e para quem você quer falar com elas, ok? Então estou partindo disso. Então, tendo o planejamento, você já sabe para quem, o que e qual é o objetivo do que você vai falar. Sabendo disso, você vai construir um cronograma. Em algum outro vídeo aqui, eu mencionei sobre como eu construo isso, né? No meu planejamento, eu idealizo os temas gerais e a partir desses temas gerais eu vou construir o meu cronograma. Um ponto muito importante disso é que quando a gente define um conteúdo geral, né? Eu sei que eu vou falar sobre, sei lá, se eu fosse falar de um dos meus hobbies, que é bicicleta, né? Eu vou falar sobre tipos de bicicleta, eu vou falar sobre competições de aventura, eu vou falar sobre grupos, eu vou falar sobre manutenção de bicicleta, eu vou falar sobre preparação física. Eu sei mais ou menos os aspectos gerais do que eu falaria em relação à bicicleta, né? Então, no meu planejamento, eu vou definir quais são os aspectos gerais. Dentro desses aspectos gerais, eu consigo levantar subtemas. Então, por exemplo, sobre bicicleta, eu posso falar sobre tipos de bicicleta, a bicicleta ideal para você, como ajustar a bicicleta para o seu biotipo. Deixa eu pensar mais, como transportar bicicleta, qual bicicleta para iniciantes, bicicleta para profissionais, enfim, bicicletas específicas para cada tipo de circuito, enfim, dá para pensar em vários microtemas, só dentro de bicicletas. E aí eu vou partir para os outros temas, por exemplo, preparação física, posso falar sobre musculação, posso falar sobre a boa alimentação, nutrição, enfim. Sobre a questão do cansaço, do descanso, que é muito importante para os atletas. Eu posso falar sobre coisas bem específicas dentro da parte de preparação física. Então, só para que você entenda que dentro dos aspectos gerais, você tem os subtemas. E esses subtemas normalmente serão
Se não for a publicação específica, será uma editoria específica, talvez, dentro dos seus conteúdos para redes sociais. Então, qual é a ideia? Que eu quero que você comece a trabalhar e a pensar sobre isso depois do seu planejamento, tá? Então você vai trabalhar lá no seu planejamento quais são os aspectos ou temas gerais e vai colocá-los em colunas. Vou fazer até um desenho aqui do que eu imagino que seria interessante. Aqui. Bikes, corpo, mente e, sei lá, aqui, acabei de fazer o levantamento dos meus aspectos gerais de supetão, tá? Mas só para que vocês entendam. Então, assim, você vai pegar os seus temas gerais e vai criar colunas com eles. Abaixo de cada um dos seus temas gerais, você vai colocar os seus microtemas, né? Os seus subtemas. Então, aqui, só para que você tenha, mais uma vez, uma ideia. Então, aqui eu vou destrinchar o que eu consigo falar sobre bicicletas. Aqui eu vou falar sobre corpo, mente, sobre competições, enfim, de uma maneira bem, só para ilustrar, tá? Bem ilustrativa mesmo. Então, o que eu quero que você faça? Você vai fazer a coluna com seus temas gerais, e embaixo dos seus temas gerais você vai destrinchá-los com subtemas, tá? Ah, Jéssica, mas isso é meio que planejamento, eu já sei, eu quero aprender a criar o conteúdo, enfim, não, tudo bem. A ideia é a gente chegar nesse ponto, mas é muito importante que você já tenha em mente sobre o que você vai criar. Isso vai ajudar e vai fazer toda a diferença. Às vezes não adianta eu saber fazer uma super arte no Photoshop se eu não sei o que eu quero expressar com aquela arte. Qual é a mensagem que eu quero passar? Então eu começo a construir essa ideia da mensagem que eu quero passar ali, no planejamento e na definição dos conteúdos que eu vou trabalhar. Depois que eu defini meus temas gerais, os meus subtemas, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que me facilita na hora de criar os conteúdos é, antes de criar, propriamente dito, eu faço pesquisa. Isso ainda em cronograma e na parte de planejamento, tá? Antes de eu entrar no processo de produção. Então, enquanto eu estou produzindo o meu planejamento, eu faço uma pré-produção dos conteúdos, que é justamente essa pesquisa prévia. Não significa que na hora que eu vá fazer o conteúdo em si, eu não dê mais profundidade à minha pesquisa, mas me facilita muito a vida já ter feito uma pesquisa prévia. Então aqui, por exemplo, ao falar de bicicletas, eu vou deixar tudo que eu puder já pesquisado sobre tipos, tamanhos, modelos, valores, para cada tipo de prática, de circuito, do que eu normalmente falaria sobre bicicletas, eu vou fazer pesquisas. Então eu vou pegar meus temas, meus subtemas e vou pesquisar aqui. Então eu coloquei tipos, eu vou lá fazer uma pré-pesquisa. Quais são os tipos de bicicletas? Ah, eu tenho a bicicleta urbana, eu tenho a mountain bike, eu tenho a de speed, eu tenho a híbrida, eu tenho a bicicleta elétrica, eu tenho a bicicleta dobrável. E aí eu vou levantar dentro aqui de tipos de bicicletas os tipos, então deixar uma pré-pesquisa. Quando eu for fazer o meu conteúdo, eu já tenho uma base, né? Não vai me impedir de continuar essa pesquisa, mas eu já tenho uma base e eu sei por onde seguir. Aqui também eu posso falar de preços. Ah, então dentro de preços eu posso falar de preços só de bicicletas para mountain bike. E aí eu posso falar quais são as bicicletas mais baratas, as mais caras e por que essa diferença de valores, enfim, eu posso entrar nessa seara. Para fazer isso, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, de custo, de tudo mais, e eu vou deixar aqui dentro do meu planejamento essa pesquisa. Vocês conseguem entender qual é a minha ideia? Como é que eu funciono, pelo menos nessa criação de conteúdo? Eu deixo tudo meio que mastigado, que para na hora que eu vou
for pôr a mão na massa, eu tenha o máximo de informações disponíveis na minha mão. É como se eu estivesse me auto-brifando, né? Quando a gente vai brifar alguém, eu, pelo menos enquanto cliente, eu gosto de brifar com o máximo de detalhes possíveis. Pelo menos de insumos, de informação. Na parte de criação, eu prefiro que a pessoa do outro lado crie, a não ser que eu tenha uma ideia muito específica do que eu quero para aquele conteúdo. Mas se eu vou brifar uma outra pessoa, eu tento trazer as informações que eu gostaria, inclusive, de que fossem levadas em consideração na produção desse conteúdo. E aí, é o que eu faço em relação a mim mesma, porque se eu mesma vou criar este conteúdo que eu estou planejando, eu já me dou o máximo de informações que eu puder a respeito. Tá? Então, essa é a minha ideia de modelo inicial de criação de conteúdo. É você pegar um cronograma, um calendário já pré-produzido para você dar sequência nessa produção. Ah, Jéssica, mas sei lá, se eu pesquisar agora, talvez isso lá na frente, na hora de fazer o conteúdo, a parte que é legal da pesquisa que pode me trazer outros insights, eu perca. Jamais, gente. Eu nunca me limito ao que está aqui. Se eu puder buscar mais informações, melhor. Mas se eu tiver de onde partir, isso facilita muito para mim. Pelo menos eu tenho uma forma de pensar muito baseada em pontos de partida, né? Eu não consigo entrar num vácuo absoluto e pensar em coisas. Eu preciso de starts. Eu, pelo menos, Jéssica, funciona assim. E os meus starts eu coloco aqui já na minha pesquisa, no meu planejamento. Porque quando eu começo a produzir, eu já tenho os starts necessários e aí eu posso ir muito mais além com aquele conteúdo, mesmo ele já estando pré-produzido. Isso não me impede, como eu já disse, de seguir com a minha pesquisa, tá? Beleza. Fiz o deverzinho de casa, já tenho um planejamento, um cronograma, com conteúdos pré-produzidos, né, com pré-pesquisas. Vou iniciar o meu conteúdo, a escrever o meu conteúdo, né? Ah, eu começo pelo texto da arte, eu começo pelo texto da legenda, eu começo pelo título, eu começo pelo título do vídeo ou do roteiro. Sempre quando você for fazer o seu planejamento, você já dá a ideia do que você quer falar, qual a ideia central do conteúdo. Ali, a partir daquela ideia central, você consegue fazer um ou outro sem que um se anule. Tipo assim, eu vou falar sobre as melhores bicicletas nacionais para a prática de mountain bike. Esse é o núcleo do meu conteúdo, tá? Mas eu vou usar exatamente esse nome no título? Não, ele é muito longo, né? Eu vou usar esse nome na arte? Talvez não, porque ele também é muito extenso. Eu posso destrinchá-lo na legenda, mas eu já sei a ideia central. Mas, sabendo a ideia central, eu consigo fazer uma adaptação dela, tanto para a arte como para um título, como para o texto. A ideia é que você tenha em mente exatamente sobre o que você quer falar. Sabendo o que você quer falar, dentro desse contexto você tem as palavras-chave, então destaque-as, né? Separe aí dentro do seu planejamento quais são as palavras-chave desse conteúdo. Bicicletas nacionais, mountain bike. São as palavras-chave para esse conteúdo. Melhores bicicletas para a prática do mountain bike são termos auxiliares, mas as palavras-chave são bicicletas nacionais, mountain bike, são sobre elas que eu quero falar nesse conteúdo. Então, essas são as minhas palavras-chave. Eu preciso tê-las. Se eu tiver que ter um título, elas têm que estar no título. Se eu tiver que chamar a atenção com texto na minha imagem, essas palavras têm que estar no texto da minha imagem. Ou como imagem, de uma forma bem explícita. Eu acho difícil para leigos eles conseguirem visualizar o que é uma bicicleta nacional, uma bicicleta importada para mountain bike sem que esteja escrito, né? Foi extenso, mas eu poderia, se eu estivesse falando de mountain bike e speed, eu conseguiria fazer isso com imagem, botar uma mountain bike e uma speed, e quem
minimamente inteirado das questões da bicicleta sabe qual é uma, qual é a outra, né? Uma é bicicleta para asfalto, a outra é bicicleta para trilhas. E você visualmente consegue ver a diferença entre elas. Então eu conseguiria fazer isso na arte sem nem usar um texto, por exemplo, tá? Então só para que vocês tenham ideia que a palavra-chave ela pode se transformar num objeto gráfico quando você tem clareza do que você quer falar e, né, você tem os objetos que favoreçam esse tipo de troca. Isso vai entrar numa parte que é muito importante em conteúdo. A imagem, ela fala muito pelo conteúdo. Não quer dizer que você tenha que ser o rei do design e que as suas artes tenham que ser perfeitas, que você tem que contratar o melhor DA para fazer, né, o melhor diretor de arte para fazer o seu conteúdo. Não é isso. Mas boas imagens se vendem com mais facilidade. Então, ela talvez chame mais a atenção do seu público para que você depois mantenha essa atenção, porque a imagem por si só também talvez não faça o que você precisa que ela faça, né? Que ela faça. Então, trabalhe com boas imagens, mas sempre, 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 sempre aliado a bons conteúdos. A imagem faz parte do conteúdo, Jéssica, faz parte do conteúdo, mas o todo é o conteúdo. Então não adianta eu ter uma boa imagem se o que eu estou falando não me der exatamente a consistência que a pessoa que chegou ali por conta da imagem está buscando. Então tenha conteúdos consistentes e equilibrados. Trabalhe com boas imagens, mas saiba que o seu conteúdo é muito mais que isso. Confuso? Talvez. Mas com o tempo você passa a entender que nem sempre uma boa imagem vai fazer tudo por você. Você precisa fazer a sua parte também. E aí, às vezes, não quer dizer que você tem que escrever um super artigo depois da imagem. É uma call to action que vai fazer toda a diferença. Porque o seu objetivo com aquela publicação talvez seja converter em algo. A maioria das vezes né? E às vezes não é a imagem que vai fazer a pessoa ir adiante, é a sua call to action. Então entenda que o seu conteúdo é um todo. E falando em call to actions, tenha call to actions nos seus conteúdos. Ah, mas o que é isso, Jéssica? Palavra difícil. São chamadas de ação, né? As pessoas, elas estão nas redes sociais para se relacionarem. Então se você der um start para ela dar sequência à conversa, ela muito provavelmente dará sequência à conversa. Então tenha boas call to actions, boas chamadas para a conversa. Então, em vez de finalizar o conteúdo e ir embora, chama, pergunta a opinião da pessoa, né? O que ela acha, o que ela já viveu, o que ela gostaria de ver por ali, o que ela entendeu. Pergunte, faça perguntas. Peça que as pessoas participem e interajam com a sua publicação. Tá? Isso faz uma boa diferença para o seu conteúdo, para o engajamento dele. E o engajamento vai levar ao alcance, que vai levar mais pessoas, e às vezes é o que a gente está buscando, atrair mais atenção de públicos qualificados. Uma coisa interessante a se pensar é que às vezes a gente chega na parte de redação e vai fazer conteúdo com base nas nossas palavras-chave e a gente não sabe necessariamente como fazer isso. Às vezes a gente fica falando a mesma palavra o tempo todo e não precisa, tá? A palavra-chave ela vai ter sinônimos e ela vai ter temas correlatos que vão chamar a atenção juntamente com aquela palavra específica. Então não se limite a falar sempre o mesmo termo, porque as pessoas não perguntam ou não pesquisam sempre pelo mesmo termo, tá? Então, na sua palavra-chave, pense no que ela engloba, para você trabalhar isso no seu texto, para ele ficar também mais rico e mais interessante, porque às vezes a gente fica tão repetitivo no linguajar, né? A gente tem um vocabulário tão limitado que as pessoas se cansam.
Então, coloque mais elementos dentro do seu texto, claro, respeitando o assunto que você está trabalhando. Não adianta enxertar um monte de abobrinha só para dizer ou para atrair mais atenção, porque as pessoas ficam chateadas quando elas chegam lá e percebem que aquele conteúdo não necessariamente é o que elas pensariam ou pensaram que era. Ponto importante também é não confunda palavras-chave com tags, não quer dizer, ou hashtags. Não quer dizer que você tem que pegar suas palavras-chave e transformá-las todas em hashtags, tá? Você pode colocá-las sim como hashtags, mas não se limite, não se prenda a isso. Palavras-chave é o assunto, é o destaque. E não é uma palavra só, às vezes é uma expressão, é um termo mais composto. Então tenha muito cuidado na formatação dessas palavras-chave, você não ficar muito limitado achando que é uma palavrinha só e que tem que virar hashtag, que tem que ser uma hashtag. Não é exatamente isso, tá? E uma forma legal de você trabalhar as suas palavras-chave e entender melhor, às vezes, até o momento certo de publicar conteúdo sobre elas, né, dentro daqueles temas que você falou, que você levantou para o seu cronograma, ajustá-lo, é usar alguns serviços que te ajudam a entender como é que está funcionando, né? Por exemplo, o Google Trends ou o ZenRush, se você coloca lá o termo, por exemplo, se eu colocar bicicletas, vou fazer inclusive isso agora. Não vai aparecer no vídeo porque eu não estou captando, mas vou entrar aqui no Google Trends e vou pesquisar sobre bicicletas. E vou definir no Distrito Federal. Eu vou conseguir visualizar o que as pessoas têm pesquisado sobre bicicletas no Distrito Federal. Eu consigo definir uma linha do tempo. Então aqui está pelos últimos 12 meses. Então eu consigo visualizar que houve uma ascensão na pesquisa sobre bicicletas, especialmente entre maio de 2020 e agosto de 2020. Teve uma queda e voltaram a pesquisar em ascendência, tá? É um termo que cresceu bastante até metade de setembro e agora voltou a cair. Só para vocês entenderem do que eu tô falando, né? Do Google Trends. Então eu consegui visualizar se as pessoas estão pesquisando sobre bicicletas dentro desse período. Consigo ver ainda os termos relacionados ao que essas pessoas têm pesquisado sobre bicicletas. Por exemplo, bicicletas mais baratas, bicicletas no Extra, né? Muita gente compra bicicleta em mercado, sobre triciclos, sobre bicicletas ergométricas. Muito provavelmente com a pandemia muita gente não pode fazer atividade física e optou pela compra de bicicletas ergométricas, porque você faz o exercício dentro de casa. Então assim, pense sobre isso, tá? Shimano, que é uma marca de acessórios para bicicletas e, enfim, de quadros, de várias coisas para bicicletas. Bicicletas Aro 29. Então assim, eu consigo aqui pensar em vários outros temas para falar sobre bicicletas e eu consigo definir as palavras-chave que eu vou utilizar. Então, por exemplo, eu já estava pensando em bicicletas e valores, eu posso falar bicicletas mais baratas como palavra-chave e ali inserir onde comprar, enfim, para eu deixar o meu conteúdo mais rico. Então eu vou falar para as pessoas sobre exatamente aquilo que elas têm procurado. Quer ver? Outro termo aqui, plantas. Deu uma crescida também a busca aqui no Distrito Federal entre final de março e agora ele manteve-se, está se mantendo, e as pessoas estão perguntando sobre pragas, sobre suporte para plantas, plantas para apartamentos, plantas artificiais, cachepós, aquários, estantes, sal. São assuntos relacionados à planta. Então eu posso falar sobre plantas para apartamentos, por exemplo, porque as pessoas estão pesquisando sobre isso no momento, e eu posso enriquecer
com outros termos que as pessoas também estão pesquisando. Então, utilize essas ferramentas para você dar mais valor, né, ao conteúdo que você tem ou vai produzir, né? Então, assim, é muito mais fácil quando a gente tem à disposição certos mecanismos. Então aproveite, né? Tem o SEMrush, tem o Google Trends, tem o MozRush e tem outros buscadores de tendências. Eu gosto muito do Google Trends, para mim funciona perfeitamente. Então, para eu melhorar o conteúdo, normalmente eu vou nele. Fica a dica, então, para que você melhore também o seu conteúdo. Isso vai ajudar a você chegar num ponto muito importante, aos títulos. Quando a gente chega no título, na chamada, né, às vezes a capa do vídeo, o título do vídeo, ou o lettering que você vai usar na sua arte gráfica, ela tem que ser muito, muito chamativa, muito criativa, para que as pessoas se prendam naquele conteúdo. Use as palavras-chave no seu título, mas use com sabedoria, obviamente, né? De uma forma bem chamativa para que as pessoas realmente deem atenção, porque como vocês já imaginam, a atenção das pessoas na internet ela é muito disputada, então para você chamar a atenção delas, você tem que trabalhar com esses gatilhos, e às vezes o gatilho não é nenhuma dessas técnicas milagrosas, é simplesmente você falar do assunto que as pessoas querem ouvir. Então faça a sua pesquisa lá no Google Trends, joga para o seu título quando você estiver produzindo conteúdo. Isso vale também para o início do seu conteúdo. Então, se você está escrevendo um texto, traga essas informações para o início, deixe o seu texto interessante logo de cara. Não venha com aquelas embromações, enrolações, né? A não ser que a sua enrolação ela seja o que vá prender a atenção do seu leitor, né? No jornalismo a gente costuma falar nariz de cera, né? Então é uma enroladinha que a gente dá ali no início da matéria, mas ainda vale a regra simples, gente, o lead vem no início. Tragam o lead, né? Para quem não conhece o termo jornalístico, né? São algumas perguntas básicas que nos ajudam a construir o que, quando, onde, quem e por quê. E a gente responde essas 5 perguntas para construir o nosso lead, né? Que é essa essência da informação. O resto são valores agregados, coisas que a gente acrescenta. Mas o essencial para saber do que aquela notícia está tratando está no lead. E o lead normalmente vem no início, né? De forma como boa prática do jornalismo. Vale também para as redes sociais, trazer o lead, trazer o essencial daquela informação para o começo do conteúdo, para que a pessoa se prenda a ele e continue te acompanhando. Uma coisa bem, bem interessante e que eu tenho procurado novamente exercitar é a qualidade do texto, né, para a internet. Como é que ele é? Eles são textos compostos, ele não precisa ser curto, mas ele é construído de forma curta. Tipo assim, as frases não precisam ser muito longas, sabe? Então você faz frases mais curtas, períodos mais curtos, parágrafos mais limpos e as coisas tendem a funcionar melhor. Uma coisa que as pessoas gostam muito de ler são listas. Por quê? Porque tem uma leitura fácil, mas você consegue trazer essa facilidade de leitura para um texto corrido. Tem que ter parcimônia, tem que ter cuidado, tem que saber escrever. Um exercício que eu gosto de fazer, vira e mexe eu faço, é escrever um texto completo, com pelo menos 3 parágrafos, sobre qualquer assunto, sem utilizar o que. Por que não usar o que? Porque ele é uma conjunção meio viciante. Quando a gente se dá conta, a gente está com frases gigantescas que falam que isso é perigoso, porque aquilo, e você fica num ciclo quase eterno de ficar coordenando uma frase na outra, sendo que você já poderia ter interrompido aquela frase antes. Então, é um exercício tanto de
eliminar o vício do que, porque nós somos viciados na conjunção que, para tudo a gente usa o que, mas também de um exercício de vocabulário, porque isso vai nos obrigar, às vezes, a mudar o tempo verbal, a mudar a ordem da frase, a pensar em novas palavras para que não fique tão dependente daquela conjunção, porque a conjunção ela vai meio que facilitando, mas quando a gente vê, nosso texto está cansativo. Então é um exercício que eu faço, que eu proponho a você a fazer também. Faça um conteúdo, precisa ser de 3 parágrafos, não, pode ser 2, sem usar nenhuma vez a conjunção que. É um exercício, é um desafio. E depois me conta se você fez e como é que foi para você. Para mim, a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu ainda estava na faculdade, foi super difícil, mas me obrigou muito a melhorar o meu vocabulário e a forma de me expressar, porque a gente fica tão limitado que a nossa linguagem fica meio fraca, sabe? Parece que a gente não tem o termo correto para utilizar no momento certo. E aí a gente manda o quê? Um quê, né? Que isso, que aquilo, às vezes não precisa. Então, é um exercício para que você faça um conteúdo leve de leitura fácil. Então, frases curtas e parágrafos curtos, parágrafos mais enxutos, mais limpos. Podem ser vários, mas que deixe a sua leitura mais dinâmica, tá? E assim, para encerrar, uma dica que eu acredito que valha ouro é que nem sempre a gente dispõe de alguém para revisar nosso conteúdo. Então, nessa falta de ter alguém para revisar e contando com a necessidade de se evitar erros, de ter um olhar mais apurado sobre o nosso conteúdo, eu tenho uma sugestão. Antes de publicar, espere. Espere, fez o conteúdo, dê aí 30, 40 minutinhos. Se puder esperar mais, melhor ainda, 1 hora, 2, de um dia para o outro, excelente. Abra o seu conteúdo novamente e revise-o. Você vai ver que a sua mente vai estar mais limpa e menos viciada nas informações que estão ali. Então, assim você vai conseguir pegar um errinho de português, de ortografia, de digitação, uma falta de coesão nas ideias, você consegue perceber melhor que alguma coisa ficou fora, né, da conexão e vai conseguir fazer uma revisão com mais qualidade desse conteúdo e ele vai pro ar, né, ó, redondinho. Então fica essa dica pro seu conteúdo ficar certinho, tá? E por último, eu falei que a parte da revisão seria a última coisa, mas eu acabei lembrando disso agora, é que eu tenho visto muito uma discussão sobre o que na internet ou tudo se cria ou tudo se copia, né? Eu vi isso essa semana e eu queria dizer para vocês não se preocuparem com isso, tá? No marketing nós temos, inclusive, como uma das nossas estratégias para dar qualidade àquilo que nós vamos planejar, o costume de fazer o benchmark, né? Que é exatamente ir a outras personas, né? Se for uma empresa, talvez outras empresas, para entender mais ou menos como é o trabalho de comunicação delas e ver que talvez algumas coisas sirvam ou não para o nosso propósito. Então, de fato, eu não acredito que seja tudo 100% criado, inovador, vanguardista, saiu da minha cabeça aqui agora. Claro que não. Óbvio que é muito diferente você se inspirar ou ter algo como referência do que você copiar. Não é copiar, né? Mas você ter acesso a outros criadores de conteúdo pode te estimular a criar bons conteúdos. Não se limitando a criadores de conteúdos, tá? Porque a gente pode entrar numa caixinha que eu tô vendo muito mesmo as pessoas entrarem aí com as fórmulas e se limitarem àquele jeitinho que é único e tal, aí faça reels, aí faça tantos conteúdos por dia, não sei quantos stories, e aí os conteúdos vão ficando meio envelopados iguaizinhos, né?
se permita buscar referências fora do seu nicho, fora da comunicação, fora do computador, fora da internet. Então, assistir um bom filme, ler livros. Uma coisa que me ajuda a escrever bem é ler, sabia? Ler livros. Então, sempre que eu estou com alguma leitura em andamento, os meus conteúdos, a minha escrita fluem muito melhores. É uma coisa simples. E o livro pode estar falando sobre tecnologia, eu estou escrevendo sobre cultura, né, sei lá, cultura medieval. Mas aquela leitura me ajuda a escrever melhor sobre os outros conteúdos. Então fica como sugestão também você se permitir sair da sua bolha e enxergar novas fontes de referências. Não é copiar, minha gente, é ter como referência, tá? E não se assuste se por acaso você escrever uma coisa e a outra pessoa também se escrever sobre aquilo. Às vezes o assunto era tendência, cada um se referenciou de uma forma e acabou encontrando naquele momento a necessidade de falar sobre aquilo. Não necessariamente um está copiando o outro. Acontece o tempo inteiro, acontece. Mas eu prefiro crer que as pessoas estão mais buscando referências do que se martirizando em copiar, porque eu acho muito triste copiar conteúdo ali, né? Eu, pelo menos, não gostaria de fazer, tá bom? Então eu espero que com essas dicas eu tenha te ajudado a criar conteúdos. Se você também tiver dicas, é sempre bom, deixa aí nos comentários, porque a ideia aqui, como eu já disse, é compartilhar conhecimento, tá bom? Então a gente se encontra num próximo vídeo, ou se você está acompanhando o meu Instagram e o Facebook, eu tenho postado outras dicas lá também. Então acesse o Instagram /Macedo, J-E Macedo, né? Para ver outras dicas sobre redes sociais também, tá bom? Até mais!